Olá, meus irmãos, a paz de Deus. Estamos aqui para mais um culto online por esta via, onde tem por certo que Deus tem falado aos nossos corações e vai continuar falando. E estejamos atentos, na palavra de Deus, estejamos atentos no que o Espírito Santo quer nos conduzir, quer nos instruir, porque Deus continua fazendo coisas grandes em nós e através de nós por intermédio da sua palavra. Continuemos a orar pelas igrejas, continuemos a orar pelos missionários, continuemos a orar para que tudo corra segundo a vontade de Deus, amém? Então nós estamos aqui neste culto para celebrar Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ele merece o melhor que nós possamos dar. E hoje esse é o nosso melhor, porque não podemos estar na nossa congregação, ainda, mas nós estamos aqui para louvar a Jesus. E vamos então, juntamente com o irmão Saulo e a Luíse, vamos adorar o Senhor neste momento. E tenho por certo que Deus vai continuar falando conosco através do seu Espírito Santo por meio dessas canções no nome de Jesus. Amém? Aleluia, seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a celebrar a Deus conosco hoje, amém? Mais alto que as montanhas que eu enfrento, mais forte que o poder da sepultura, constante nas batalhas e mudanças, uma coisa permanece, uma coisa permanece, teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará, teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará, teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará, teu amor. Pra sempre, sempre, sempre existirá. Ele enche e satisfaz minha alma. Eu nunca, nunca, nunca perderei. Uma coisa permanece, teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. Teu amor. Na morte e na vida, estou confiante e coberto por teu grande amor. A dívida foi paga, nada poderá me separar de teu grande amor. Teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. E pra sempre, sempre, sempre existirá. Ele enche e satisfaz minha alma. E eu nunca, nunca, nunca terei. Uma coisa permanece, teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca me abandonará.
Oh, vede o Cordeiro que em glória vindo está, cavalga em majestade, eis o leão de Judá, em majestade, cavalga o Senhor, em majestade, cavalga o Senhor. Oh, 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 oh. Eis que o Filho da Justiça cavalgando está, vem seguindo junto a ele o exército de Deus, em majestade, cavalga o Senhor, em majestade, cavalga o Senhor. Quando o Senhor vai à batalha, quem há que resista o seu poder? Quando o Senhor vai à batalha, quem há que resista o seu poder? Oh, 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 oh. Eis que os santos a vitória estão a proclamar, e há vigias que na torre estão a interceder, em majestade, cavalga o Senhor, e em majestade, cavalga o Senhor. Quando o Senhor vai à batalha, quem há que resista o seu poder? Quando o Senhor vai à batalha, quem há que resista o seu poder? Oh, 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 oh.
poderoso. Contemplo, tu vens, saltando vens sobre os montes, correndo pra mim, meu amor, tens meu coração. Contigo eu irei, és meu amor, meu bem precioso. O inverno passou, primavera chegou. Vem dançar, ó meu amado Deus, a canção das canções, romance entre tu e eu, a canção das canções. Contemplo, tu vens, saltando vens sobre os montes, correndo pra mim, meu amor, tens meu coração. Contigo eu irei, és meu amor, meu bem precioso. O inverno passou, primavera chegou. Vem dançar, ó meu amado Deus, a canção das canções, romance entre tu e eu, a canção das canções. Vem dançar, ó meu amado Deus, a canção das canções, romance entre tu e eu, a canção das canções, a canção das canções, a canção das canções. O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Desde o princípio até o fim, tu tens sido e sempre será Cristo. Cristo, Jesus, tu és o centro.
nada importa mais que tu. E todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu. Todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. O centro da minha vida é Jesus. O centro da minha vida é Jesus. Desde o princípio até o fim, tu tens sido e sempre será Cristo. Cristo, Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu. Todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu. Todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. Do meu ser até os céus, Cristo seja o centro. Minha vida és tu, sim, minha vida és tu. Do meu ser até os céus, Cristo seja o centro. Minha vida és tu, sim, minha vida és tu. Do meu ser até os céus, Cristo seja o centro. Minha vida és tu, sim, minha vida és tu. Do meu ser até os céus, Cristo seja o centro. Minha vida és tu, sim, minha vida és tu. Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu. Todo o universo brilha ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. O centro da tua igreja é Jesus. O centro da tua igreja é Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua sim confessará a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu.
todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus, Jesus, tu és o centro. Nada importa mais que tu. E todo o universo gira ao teu redor, Jesus. De ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas, Tu és a nossa própria vida, Senhor. Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti nesse momento. Tu és o centro da minha vida, Tu és o centro da igreja, Tu és o centro do universo, Tu és o centro de todas as coisas. Em Ti todas as coisas estão ligadas e feitas uniformes por Tua causa, pelo Teu poder, Senhor. Desde o princípio até o fim, Tu és o centro. Senhor, nesse momento nós colocamos um altar de adoração diante de Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor seja outra vez aquele que nos dá vida, aquele que nos enche. Senhor, nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos, estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus. Quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração, não é? Estive a refletir sobre vários assuntos, várias coisas, e Deus tem me incomodado com algumas coisas muito importantes. Penso que é muito importante para nós, como cristão, e é uma boa reflexão para nós pensarmos, não é? Porque a palavra do Senhor, ela é sempre atual. Deus tem sempre algo para falar conosco através da sua palavra, e isso tem sido por demais maravilhoso, né? O Senhor primeiramente tocou no meu coração sobre vários assuntos durante a semana, não é? Estive a refletir. Contudo, penso que é de suma importância falar isso com os irmãos que nos assistem, né? nessa tarde ou noite, manhã, depende onde quer que você esteja. Então eu tenho por certo que Deus irá falar conosco através da sua palavra. Eu gostaria de ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 8, e versículo 31 até o 38, tá bem? João capítulo 8, versículo 31 a 38, é um texto conhecido, não é? E vamos ler aqui então para nossa reflexão nesse dia. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós sabeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vou parar aqui. É uma passagem muito interessante, alguns usam até como chavão, não é? Em defesa de seus ideais, né? Podemos assim dizer. Contudo, o que Jesus quer dizer aqui vai muito mais além de que apenas um chavão, não é? A palavra de Deus ela é muito maior do que um chavão, do que uma mera frase.
ela tem uma importância muito maior. E é sobre isso que eu gostaria de refletir, porque nós temos ouvido falar de algumas coisas que está acontecendo ao redor deste mundo, penso que é bem atual, não é? Onde eu recebi algumas mensagens, não é? Do controle da humanidade, né? Do ser humano ser controlado pelos mídias, pela internet, enfim. Nós vemos que aqui no Reino Unido acabamos, de certa forma, ter um certo controle, porque aqui nós somos identificados pelo endereço, não é? Por exemplo, quando uma polícia me para na estrada, muitas das vezes já sabe o meu nome, sabe onde eu vivo, já tem algum pequeno historial meu, não é, na polícia, não é, ou no sistema de saúde, sempre tem algum historial nosso. Isso penso que já está se espalhando por todo o mundo, não é? E agora nós vemos que gigantes como a Microsoft, a Google, a Apple, não é? Estão querendo lançar aplicativos ou sistema de controle de dados, não é? E aqui no Reino Unido, o sistema de saúde, o NHS em inglês, não é? Está querendo lançar um aplicativo de rastreamento de dados para ter um controle sobre a Covid-19, né? O coronavírus. Enfim, nós vemos que a Índia tem adotado esse sistema também, e muitas pessoas estão sendo controladas lá de tal forma que nós vimos nas notícias que não pode comprar e nem vender. Isso pode nos dizer alguma coisa com relação à Bíblia, a alguns acontecimentos apocalípticos, não é? A China já faz uso de seu sistema tecnológico de controle de dados há muito tempo. Enfim, isso é um sistema de privacidade e liberdade. Aqui nós vemos um contexto diferente que tem a ver com religião, né? Nós já vamos lá a esse assunto. Mas é de suma importância nós refletirmos sobre o uso da nossa liberdade, a importância da liberdade, não é? Eu gostaria de compartilhar um tema hoje que é a verdadeira liberdade, com base nesse texto, né? A verdadeira liberdade. Porque ainda hoje muitas pessoas são escravizadas, talvez não sejam escravizadas por um sistema de governo, né? Mas são escravizadas por doutrinas e costumes impostos pelos homens. Sistemas religiosos são submetidos à escravidão religiosa. Então há sempre um tipo de controle por detrás, né, das pessoas. E quantos de nós não fomos submetidos a uma certa escravidão, né? Acabamos por vezes por crescer no sistema religioso de igreja, onde muitos de nós seguimos às cegas doutrinas impostas pelos homens, né? Pelos homens. Contudo, nós sabemos que não é assim que Jesus trata das coisas, não é assim que Jesus lida com as situações, como nós lemos aqui em João capítulo 8, um texto espetacular, não é, muito bom para nossa reflexão neste sentido, não é, de liberdade que nós temos em Cristo. Não é apenas um chavão, como alguns usam, mas é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, não é? E nós notamos com regularidade que esta prisão que vive muitos hoje em dia, não é? Sendo que a palavra de Deus nos informa que os que estão em Cristo são verdadeiramente livres. Livres. Nós não estamos, ainda que o sistema de governo nos tente nos controlar, ainda que tudo tente nos controlar, aquele que está em Cristo é livre. Nós não estamos amarrados a um sistema, nós não estamos amarrados a uma determinada religião, nós estamos livres em Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou de toda a opressão do pecado. Eu não vou falar tudo aqui agora de começo, né? Porque a gente precisa pensar um pouquinho sobre o assunto. O texto que nós lemos, né, na mensagem de João, ele tem um contexto que fala sobre a festa dos tabernáculos, né? A festa das luzes, como é conhecida, não é? Ao qual Jesus usa o significado para ilustrar sobre a sua pessoa. Esta festa dos tabernáculos ela também é conhecida como Sukkot, não é? Em hebraico, isso significa festa das cabanas, não é? Ou também das colheitas. É uma das festas, das 3 festas mais importantes da nação de Israel, não é? Ela tem a sua importância por causa das colheitas, não é? Na nação de Israel. Então era um tempo onde o povo se reunia em Jerusalém para festejar essa grande festa. E nós vemos que o Senhor Jesus aproveita
para usar os símbolos, não é, que é usado nessa festa, como a água viva, não é, e a luz. Ele se mostra como ser a água viva e a luz do mundo, não é, que se aplicava a ele mesmo e que faziam parte do rito desta festa. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 a 59. Esse não é o meu foco aqui. E então Jesus aproveita para ensinar sobre a verdadeira liberdade após isto, não é? Isto é porque eles acreditavam ser livres. Os judeus ali, os que estavam festejando, os próprios líderes judaicos daquela época, eles acreditavam que eram livres porque eles diziam que eram da descendência de Abraão, né? Mas na verdade Jesus traz um ensino para eles dizendo que não é nada disso, não é? Que não é por ser descendente de Abraão que eles eram livres, não é nada disso. Eu quero abordar sobre o tema de hoje, que é sobre a verdadeira liberdade. Porque nós podemos dizer que a nossa liberdade hoje em dia está em risco. Mas aqui não estou falando de uma liberdade somente a liberdade física, posso assim dizer, pessoal, não é? Nós estamos falando também de liberdade religiosa, que muitas das vezes sempre foi impostas por homens, não é? Que talvez por uma ignorância, não é? Outros por querer dominar, enfim, há tantas coisas que as pessoas usam para amarrar as pessoas e prender, alguns por causa de querer dominar, outros também porque é ignorante, não sabe, não é o que está fazendo, enfim, são várias coisas que nós podemos fazer. Eu comecei a pensar ontem um pouquinho também, olhando para o meu background lá atrás, não é? De onde eu vim, o que aconteceu, como eu cheguei até aqui. Eu passei por várias fases na minha vida, ainda que sou jovem, não é? Eu já passei algumas fases na vida, porque nasci num lar cristão e havia duas denominações cristãs ao qual parte da minha família seguiam, e cada uma era totalmente distinta uma da outra, não é? E eu cresci nesse meio termo, sem saber, sem ter uma identidade, não é? Na verdade, assim posso dizer, sem ter aquela identidade com que eu me identifico, com essa igreja, com isso, com aquilo outro, enfim. Mas a gente, com o tempo, não é? Nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo, Quando eu conheci outras pessoas de outras denominações, para além daquelas duas que eu cresci, eu comecei a abrir a visão. Falei, nossa, eu estava totalmente cego quanto a essas coisas, graças a Deus, porque eu conheci determinadas pessoas, né, ao qual me abriu o leque de entendimento. E quando eu vim para Portugal, então as coisas melhoraram um pouco mais, porque eu conheci um outro tipo de igreja, que era a mesma igreja que a minha no Brasil, só que era totalmente distinta. Falei, uau, muito diferente, não é? Depois fui para o seminário bíblico, né, teológico, e ali conheci pastores americanos que trouxeram ainda outro tipo de visão, acrescentaram no meu background. E com isso me abriu o entendimento, me abriu o leque para entender outras coisas concernente à palavra de Deus. Depois conheci pastores amigos de outras denominações. Eu falei, meu Deus, é um vasto leque de coisas tão importantes que nós devemos absorver aquilo que é bom e ter cuidado com aquilo que é mal. Contudo, nós sabemos que Deus tem algo muito importante, não é, nas nossas vidas, do que uma mera religião, não é, uma placa denominacional, podemos assim dizer, não é? Por acaso tive uma conversa ontem com um amigo a respeito deste assunto, não é? E isso também me trouxe à tona algumas coisas sobre o meu passado, sobre aquilo que eu vivi, a experiência prática sobre a questão da escravidão religiosa, não é? Que Deus nos ajude a sermos livres da escravidão religiosa, porque Jesus, ele nos trouxe uma verdadeira liberdade. Jesus instruiu a respeito dessa liberdade, e uma das coisas que ele fala é que a verdade é que liberta, e Jesus disse, eu sou a verdade, não é? O caminho e a vida. Então nós precisamos focar na verdade, que é Cristo, e Ele é que traz a verdadeira liberdade. Contudo, nós temos aqui no nosso texto base, que nós temos para hoje, não é? Em 8:31, repare no que o versículo diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos. A primeira palavra aqui que nós encontramos, o primeiro verbo que nós encontramos é permanecer na palavra de Deus. O que nos liberta, o que traz a verdadeira liberdade na nossa vida é permanecer na palavra de Deus. Esse é em primeiro lugar, é isso que Jesus apresenta aqui nesse texto, não é? Jesus fala primeiro para aqueles que criam nele, não é? Sobre o permanecer na palavra. Se nós cremos em Jesus, nós temos que permanecer na palavra. Permanecer na palavra de Deus. Jesus deixa muito claro que para ser discípulo não basta apenas crer, tem que permanecer. É necessário muito mais do que isso, é necessário permanecer na palavra, aí sim a prova de que realmente se é um discípulo. Mas o que vem a ser esse permanecer que João apresenta aqui? O que vem a ser? O que é isto, não é? Considerando esse texto também, em João capítulo 15, nós vemos lá um texto muito famoso sobre a videira verdadeira, não é? Jesus também fala um pouco sobre esse permanecer, não é? Nos dá a ideia de continuar firme com Deus, é firmeza, não demover da nossa base, não demover do nosso firmamento, que é Cristo, da nossa base que é Cristo, não é? Não basta apenas crer nele, mas é necessário ter uma vida que prove realmente se crê em Jesus. Nós temos que provar através da nossa vida, do nosso compromisso, que nós cremos em Jesus. E isso é o permanecer. É a crença vivida no dia a dia. É aquilo que eu vivo no dia a dia é que demonstra que eu permaneço em Cristo, não é? Sendo assim, o permanecer é algo constante e realmente vivido na vida cotidiana, na vida prática. Isto é o permanecer em Cristo. Alguém só pode provar que realmente é um discípulo de Cristo se permanecer nele. Viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Sendo assim, permanecer é algo constante. Nós precisamos urgentemente resgatar o sentido de permanecer na palavra. Parece que hoje em dia isso tem se perdido, não é? Um pouco o sentido deste permanecer na palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos ajude a resgatar isso daí na nossa vida, do permanecer em Cristo. Deus e a igreja vive de forma acomodada com relação aos ensinamentos de Cristo. O que nos liberta é a palavra de Deus, é a verdade sobre Cristo. É isso que vai trazer em nós a verdadeira liberdade, permanecer em Cristo, permanecer nos seus ensinos, permanecer na sua palavra. Amém? É aquilo que Deus disse a Josué, não é? Medita nessa palavra de dia e de noite, não é? Não te desvie dela, porque isso vai trazer o sucesso da sua vida, não é? Do seu ministério, do seu chamado. Isso concernente à vida de Josué, é claro, mas concernente à nossa vida não é diferente. Quando nós permanecermos na palavra, nós também vamos ter um sucesso. Não um sucesso nos moldes humanos, mas um sucesso de chegar na Canaã celestial, de conseguir chegar na presença de Deus, porque nós conseguimos combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo, não é? Prosseguindo para o alvo, não é? Da soberana vocação, correndo a carreira que nos está proposta, e nós vamos chegar num lugar, num porto seguro, não é? Graças a Deus, porque essa semana alguém postou uma frase do Billy Graham que disse: olha, eu li o final da Bíblia e tudo vai acabar bem. Quando nós permanecermos em Cristo, nós temos essa segurança. Quando nós permanecemos na verdade, quando nós estamos firmados nas Escrituras Sagradas, nada pode nos demover. Nem a luta dos homens para nos aprisionar, não é? Para conseguir os nossos dados, para conseguir nos prender, nos segurar, nos controlar. Não há nada que nos prive a nossa liberdade, não é? Ainda que haja uma grande perseguição pelo mundo afora, não é? Como nós temos visto ao longo da semana, onde a perseguição tem se intensificado aos cristãos e às igrejas. Muitos não estão sofrendo de tal forma que não conseguem ter cultos, alguns não podem ter culto nem online, não é, como nós vimos lá na China. Enfim, então estamos sendo privados da nossa liberdade de cultuar e adorar o nosso Deus. Mas nada vai arrancar o nosso culto pessoal, não é? De Deus, o nosso culto que nós oferecemos ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e nós precisamos permanecer
firmes na verdade que só vem através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos instrui, que nos capacita, que nos molda, que nos move, que nos garante que vai haver um resultado abençoado na nossa vida se nós permanecermos na verdade que é a palavra de Deus. Então, primeira palavra, permanecer. É importante nós frisarmos esse permanecer, porque hoje em dia há muitas doutrinas, algumas de demônios, como diz Tiago, não é? O apóstolo Tiago escreveu, outras de homens. E nós, que quando conhecemos as Escrituras, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Isso é um dos pontos fundamentais que nós precisamos conhecer. Por isso que nós precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus um dia, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós não podemos cometer erros, não é? Gravíssimos como estes, e a única forma de nós não cometermos é permanecermos em Cristo através da sua palavra, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Porque o Senhor Jesus tem uma palavra de vida eterna para nós. O Senhor Jesus tem uma palavra que nos garante que vai dar tudo certo, que vai correr tudo bem, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de todos os problemas que nós seres humanos enfrentamos, porque isto é consequência da nossa natureza pecaminosa e da queda do homem lá no Jardim do Éden. Nós precisamos entender que no mundo nós vamos ter lutas, vamos ter aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, temos que continuar tendo bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós também iremos vencer. Então permanecemos na palavra, permanecemos na verdade que é a palavra de Deus. O terceiro ponto que eu encontro aqui é: a verdadeira liberdade é conhecer a verdade. Versículo 32, vamos ler, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A primeira coisa é permanecer, a segunda coisa é conhecer a palavra. Precisamos conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que fala e testifica de Jesus Cristo. Agora Jesus usa aqui um outro verbo, o conhecer, e é interessante observarmos que o conhecer vem depois do permanecer, não é? Isso indica que para conhecermos nós precisamos permanecer. Quando nós permanecemos na palavra, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos quem Ele é, o que Ele representa para nós e aonde Ele irá nos levar mediante a conhecê-lo, não é? A palavra grega usada aqui para conhecer é gnosis, né? Gnosis, que é conhecer, reconhecer. Essa palavra usada no futuro, como é o caso nesse texto, que lemos, indica chegar a saber, inteirar-se, descobrir, entender. Nós precisamos disso. Nós precisamos chegar a saber quem é esse Jesus. Nós precisamos chegar a saber sobre o céu. Nós precisamos chegar a saber sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a justificação, sobre muitas promessas que a palavra de Deus nos garante através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos inteirar-se acerca do Espírito Santo. Nós precisamos inteirar-se sobre as profecias bíblicas concernentes aos tempos do fim. Nós precisamos inteirar-se sobre quem é Jesus verdadeiramente. Nós precisamos inteirar-se sobre o nascimento virginal de Jesus. Nós precisamos inteirar-se sobre as boas novas da salvação. Nós precisamos inteirar-se sobre os ministérios dados à igreja. Nós precisamos inteirar-se sobre os dons que foi dado à igreja. Nós precisamos inteirar-se sobre a verdade que está descrita na palavra de Deus. Nós precisamos inteirar-se o relato bíblico desde Gênesis a Apocalipse, o que Deus quer dizer com tudo isso. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer quem Jesus é realmente. Amém? Precisamos descobrir. Descobrir é quando alguma coisa está no oculto que nós não sabemos, ainda não foi revelado. E muitas das vezes, através da iluminação do Espírito Santo, nós conseguimos desvendar coisas que Deus tem para nós. Nós lemos um texto que está em 1 Coríntios. É muito usado fora de contexto, muitas das vezes, que diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem revelado para aqueles que o temem. Não é? Texto bem conhecido que está na primeira epístola de Coríntios, capítulo 2.
fala dos mistérios de Deus, não é? Mas os versículos seguintes diz que Deus nos a revelou, não é? Revelou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos saber foi revelado em Cristo Jesus. Amém? Então nós descobrimos, nós desvendamos coisas, e Deus sempre é fantástico quando nós estamos meditando nas Escrituras Sagradas e Deus nos abre o entendimento, Deus nos abre a mente para ver coisas que talvez se nós olhássemos apenas por olhar não conseguíamos descobrir, mas quando nós buscamos a Deus, temos aquele relacionamento íntimo com Deus, Deus nos revela, Deus nos mostra coisas maravilhosas, não é? E também precisamos entender. Não basta apenas nós lermos por ler, não basta tentarmos somente descobrir coisas, conhecer coisas, nós precisamos entender. Porque o entender traz discernimento, o entender traz uma aplicação prática para a nossa vida. Amém? O versículo 32 tem a palavra grega kai, que diz né? Conhecereis a verdade, ou seja, é uma conjunção que liga a outra. Não tem como você conhecer Cristo se não permanecer nele. Não tem como você conhecer a verdade se você não permanecer na verdade. Permanecer na verdade é ser transparente, clareza, não é? Isso nós estamos falando nos sentidos humanos, não é? A verdade tem clareza, tem transparência, tem revelação, não é nada escondido, não é tudo com sinceridade. E isso, quando há essa transparência, essa sinceridade, quando há essa clareza, com certeza nós conhecemos. Jesus se apresenta dessa forma e é impossível não haver clareza. É por isso que ele é a luz, não é? A luz verdadeira, a luz do mundo, não é? E isso vai nos levar à verdadeira liberdade. Quando nós conhecemos mais de Jesus, nós somos libertos, nós somos livres de todos os rudimentos do mundo, dos rudimentos de doutrina, de todo aquilo dos enganos, dos engodos de Satanás, porque ele tem se aproveitado muito, não é? Das situações deste mundo para iludibriar as pessoas, para enganar, porque esse é o papel dele. E nós, quando conhecemos as Sagradas Escrituras, não é um pregador falso, um falso pastor, ou um gnóstico, né? Seja lá o que for, que vai nos iludibriar com uma palavra bonita, com uma mensagem que parece ser verdade, não é? Porque o próprio Jesus alertou, não é, que no final dos tempos até mesmo o diabo se transfiguraria num anjo de luz, não é, e enganaria os escolhidos. Então precisamos ter muito cuidado com os enganos do inimigo. E ele vai se aproveitar de muitas coisas para enganar as pessoas, mas a única forma de nós não sermos enganados é nós conhecermos as Sagradas Escrituras, é conhecermos a Palavra de Deus, é entendermos o que Deus quer falar conosco, não ficar amarrado em doutrinas humanas, não ficar amarrado em doutrinas satânicas, diabólicas, desses engodos do diabo, mas é viver livre, e essa liberdade nós só temos em Cristo Jesus. Amém? Mas o que vem a ser a liberdade? Liberdade é algo que tem relação com afastar-se do pecado. Cristo liberta-nos do pecado. Cristo nos liberta do pecado. Ele nos liberta. Muitas pessoas são escravas do pecado e por isso vivem pecando, não é? Alguns judeus não compreenderam essas palavras de Jesus. Eles não compreenderam, porque acreditavam que por eles de facto serem da descendência de Abraão, eles já eram totalmente livres, não é? Mas Jesus chama a sua atenção dizendo que se eles eram realmente da linhagem de Abraão, eles precisavam viver como Abraão vivia, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de fé, de confiança em Deus, não é? Que tinha temor a Deus. E o temor de Deus de Abraão é fantástico. Quando nós lemos a história de Abraão, nós encontramos um homem de fé, um homem que era temente a Deus, cometeu muitos erros. Esse é o problema, irmãos. Às vezes nós achamos que Abraão era quase um semideus. Alguns, né, acham que Abraão era quase um semideus, mas ele é um homem que cometeu falhas como qualquer outro ser humano. Ele pecou, não é? Ele mentiu que Sara... Mentiu não, contou uma meia-verdade, que Sara era não era sua esposa lá no Egito, não é? Ele cometeu pecado com Agar, não é? A ponto de ter Ismael, não é? Então, enfim, há tantas coisas que aconteceu na vida de Abraão, mas mesmo assim não deixou ele de acreditar em Deus, de Deus ter misericórdia da sua vida e conduzi-lo, não é, até o fim, não é, ao ponto de ele quase tirar a vida do seu próprio filho, apesar de ser uma aprovação de Deus para a vida dele. Nós conhecemos a história, como acabou, não é, a vida de Abraão,
contudo, o exemplo que fica é o seu compromisso de fé, né, de fidelidade a Deus, o temor do Senhor, e isso para nós é importante, e é o caso que os fariseus, os líderes religiosos daquela época não viviam e queriam passar para o povo, não é uma vida que não era verdade, era uma vida falsa, não é? Então que Deus nos ajude, não é? Jesus acusava eles de viverem de forma diferente da de Abraão aqui no texto, não é? Pois eles eram escravos do pecado e viviam para este, e isso não podiam ser totalmente livres. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos liberta do pecado. Temos que ter muito cuidado, que o pecado jaz à porta, como diz Deus lá para Caim, não é? Lá em Gênesis capítulo 4. O pecado jaz à porta. Precisamos vigiar com esse nosso inimigo, o pecado, porque o pecado se manifesta sorrateiramente em nós e acaba por nos afastar da presença gloriosa do Senhor, nosso Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos guardar disso através da palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós se despimos de nós próprios, nós deixamos Cristo habitar em nós, como o próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós começamos a entender a verdade, conhecer a palavra de Deus, nós começamos a ser livres, nós começamos a ser libertos, o Senhor Jesus começa a viver através de nós, e a compaixão dele começa a manifestar através de nós, o seu amor começa a manifestar através de nós, não é? Nós começamos a moldar Cristo em nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, estar e viver. As pessoas começam a olhar para nós diferente, porque nós não vivemos para o pecado, nós vivemos para a glória de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor, não é? Que Deus nos ajude, que nós possamos viver para Ele, em nome de Jesus. Então, liberdade para Jesus é viver livre do pecado, sendo um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, não é? Alguém que não tenha sua vida presa nas coisas erradas deste mundo. Isto é o verdadeiro sentido da liberdade. Nós precisamos nos libertar, irmãos, de tudo aquilo que nos oprime, que nos afasta de Deus. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 12, quando diz para deixar todo o embaraço do pecado, né, todo o fardo do pecado que nos rodeia, deixando isso tudo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não é? Corramos a carreira que nos está proposta, deixamos todo o embaraço do pecado. A única forma de nós deixarmos o embaraço do pecado é nós olharmos para Jesus, é nós olharmos para a verdade, é nós vivermos um cristianismo de verdade, permanecendo em Cristo, conhecendo a Cristo, deixando Cristo manifestar-se através de nós. Está aí um outro conceito que a igreja de Jesus Cristo precisa redescobrir: a liberdade. Penso que está a falhar em muitos lugares a liberdade. Não é? Que Deus nos ajude, né, a viver de forma livre. Muitos cristãos vivem vidas completamente arrasadas, pois estão presas a um sistema religioso, a coisas desta vida. Não conseguiram ainda entender o verdadeiro significado da liberdade cristã. Alguns estão usando a liberdade mal também, né? Tem outro porém, outro problema, não é, que nós encontramos. Então, uma verdade não se enfatiza na alegria de viver uma vida firme na palavra de Deus, tendo-a como regra de fé e prática na vida. Uma liberdade que se enfatiza na alegria de se viver uma vida firme na palavra de Deus, tendo-a como regra de fé e prática na vida, não é? Para nós concluirmos, ainda hoje nós precisamos redescobrir o significado destas duas palavras usadas por Jesus: permanecer e o conhecer. Que nós possamos permanecer cumprindo a palavra de Deus e assim conhecendo a verdade que vem através da palavra de Deus, para a partir daí podermos ser verdadeiramente livres, não é? Pois o pecado escraviza o homem e tem levado muito à verdadeira ruína, vidas arrasadas, destruídas por causa do pecado. Por isso fica a nós essa pergunta, eu deixo para cada um de nós que assiste, não é? Neste momento, nós já conhecemos a verdadeira liberdade? Será? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, é a palavra de Deus. É a única forma de você ser livre de toda opressão maligna. E não é leis governamentais que vai nos prender, que vai nos amarrar, que vai nos subjugar. Porque quando nós conhecemos a Cristo,
eu volto numa mensagem que eu preguei há dias. Nós somos livres, o nosso reino não é deste mundo, não é? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo neste mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Nós precisamos entender que a nossa confiança não está no sistema do homem. A OMS falha, os governos falham, a ONU falha, tudo falha, irmãos, mas Jesus não falha. A sua palavra permanece para sempre, não é? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, e a palavra do Senhor é a verdade. Então nós precisamos ficar firmes com Jesus. Olhe para Jesus, não deixe que a circunstância te leve a abater, te desanimar, te desmotivar. Continue confiando no Senhor Jesus Cristo. Não deixe que doutrinas do homem, não é? Porque alguns aí estão envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazendo mensagens totalmente contrárias daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Mas permaneça firme na palavra, na verdadeira Palavra de Deus, naquilo que está escrito neste livro. Não creia nada daquilo que eu estou a falar, mas creia naquilo que está aqui, ó. A Palavra de Deus, ela é a bússola que vai te conduzir ao céu, é ela que vai te levar para a glória. Por isso, permaneça firmes em Jesus, para louvor e glória do seu santo e precioso nome, no nome de Jesus. Que Deus ricamente vos abençoe e que seja liberto no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você nesse momento, nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem de encontro das nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, conduz-nos, Senhor, pela vereda da justiça, glorifica o Teu nome, Senhor. Que nós realmente possamos conhecer a Ti, Jesus, cada dia. Que nós possamos não somente crer em Ti, Jesus, mas que nós possamos permanecer na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ficar firmes, não nos demover daquilo que nós cremos e acreditamos. Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, Senhor, semelhante à onda do mar, como diz o apóstolo Tiago. Mas nós precisamos ficar firmes, acreditando, Senhor, em Ti, na Tua palavra, Senhor, permanecendo nos Teus ensinos, Senhor, na Tua instrução, Senhor, para a nossa vida. Porque as Tuas palavras têm vida eterna garantida para nós, Senhor. Pai Celestial, nós queremos conhecer mais a Ti, Senhor. Ter experiências contigo através do nosso relacionamento íntimo e pessoal contigo. Através da nossa oração, através da nossa maneira de ser, de estar, da nossa maneira de viver, Senhor. No nome de Jesus, porque nós sabemos que isso vai trazer a verdadeira liberdade, Senhor. A verdadeira liberdade vai manifestar em nós, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Pai, não são as leis deste mundo, Senhor, não são as regras, Senhor, que os homens querem usar, os aplicativos de telefone, Senhor, esses sistemas, Senhor, governados já pelo anticristo, Senhor Jesus, não é nada disso que vai nos destruir, nos afrontar, Senhor, porque nós sabemos que a nossa liberdade está garantida em Ti, Senhor. Nós sabemos que aquilo que é reservado para nós, Senhor, dentro em breve, Senhor, virá, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que dentro em breve, Senhor, virá buscar a sua igreja, o seu povo especial, zeloso de boas obras, e nós estaremos consigo, Senhor, para toda a eternidade. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo, ó Pai. Que Deus ricamente nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa palavra, porque Deus tem me abençoado, não é? De tal forma, e graças a Deus, porque Deus é maravilhoso e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Amados irmãos, na próxima terça-feira estaremos cá, né, para mais um devocional online. Essa semana não tivemos, devido a várias circunstâncias, mas nós iremos voltar com nossos devocionais, compartilhando a palavra, né, e talvez abrimos um leque ainda maior para compartilharmos em outros horários, outros tempos, a palavra de Deus. Vai depender das circunstâncias, mas tem por certo que Deus vai continuar falando. Eu estou motivado a continuar. Vou confessar algo para os irmãos. Eu, essa semana, estive um pouco desanimado com o sistema online de transmissão de culto, não é? E não pelo culto em si, mas pelos devocionais. Fiquei um bocado desmotivado e estava pensando até mesmo em parar. Mas depois de eu ouvir algumas notícias, Deus tocou no meu coração e falou comigo: Daniel, não pare. O meu povo precisa ouvir a minha palavra. E um versículo que bateu muito no meu coração é algo que Jesus disse, não é? Que o evangelho do reino será pregado em todo canto, aí virá o fim. Então eu pensei: Deus, essa é uma boa oportunidade, que a palavra de Deus está sendo anunciada pelos meios de comunicação, e o evangelho está sendo propagado pelos 4 cantos da terra. É uma maneira
das pessoas poderem ter acesso à palavra de Deus. Então o Senhor me deu essa força, esse encorajamento para mim não desistir e continuar. Então, amados irmãos, vamos continuar firmes. Se não é pelo cultos na igreja, às vezes nós preparamos um sermão que está lá pouca gente na igreja que assiste, não é? Mas nós sabemos que através da internet, através dos meios de comunicação, muito mais pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. Então, vamos continuar firmes, estamos juntos nessa luta, nessa empreitada, né, de continuar pregando a mensagem do Evangelho, e temos por certo que Deus irá fazer coisas grandes através de nós e em nós, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, terça-feira estamos cá novamente, no sábado teremos o nosso culto online e continuamos a orar para que Deus nos ajude a termos as portas das nossas congregações abertas e para que possamos reunir. Eu sei que alguns países já abriram as portas, mas aqui no Reino Unido, onde estamos, ainda não está aberto para serviços religiosos. Então, continuemos a orar. Continuemos a orar pelos irmãos que estão enfermos, pessoas, amigas, não é? E você que tem alguma necessidade de oração, coloca o seu pedido aí, nós, no nosso Facebook, manda uma mensagem. Nós iremos colocar para assunto de oração, porque na próxima semana também nós teremos o nosso Zoom Live, onde nós iremos ter um tempo de oração e de busca ao Senhor, porque nós sabemos que quando nós todos buscarmos a Deus, virá um avivamento no nome de Jesus. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe por ter estado conosco, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com seu Santo Espírito seja com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. You above, seated in the heavenlies. Who am I? Who am I to you? Speak to me, my true identity. Speak to me, speak to me. You're not waiting to come down and judge me, or tell me of all I've done